pessoal, bem-vindos ao curso Construindo uma Aplicação Web JE com JSF e JPA. Bem, esse curso que vocês estão participar, ele foi desenhado para apresentar as tecnologias utilizadas na construção de uma aplicação web e utilizando a linguagem Java, propor uma arquitetura de construção dessa aplicação. Então, conhecendo essa arquitetura e as tecnologias usadas para construir essa aplicação web, a gente vai construir uma aplicação exemplo juntos. Na verdade, nós vamos visitar o código de uma aplicação exemplo que já está construído e disponível para vocês. Tá? Só abrir aqui o apontador e movimentar aqui. Bem, organizamos a agenda desse curso em 4 momentos. O primeiro momento é esse vídeo que vocês estão vendo agora, onde eu vou apresentar as tecnologias de uma forma breve, apesar do vídeo provavelmente ficar longo, porque são várias tecnologias, né? A ideia é que a gente visite as tecnologias que vão fazer parte da construção dessa aplicação. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas. No segundo momento, eu vou apresentar a nossa proposta de arquitetura para construir uma aplicação web utilizando a linguagem Java, no caso JSF e JPA. Poderia chamar esse curso carinhosamente só de um curso de JSF e JPA, né? Então, vou mostrar uma proposta de arquitetura utilizando essas duas tecnologias principais desse tipo de aplicação web. Finalmente, a terceira parte, eu vou visitar o código da aplicação exemplo que vai ficar disponível para vocês. Então, a gente vai visitar página por página, BIM por BIM, entidade por entidade, enfim, a gente vai visitar esses códigos e entender como essa aplicação web funciona e como ela foi construída. A gente vai racionalizar o processo de construção dessa aplicação. Eu vou, no final, que seria a quarta parte, enunciar um exercício para vocês que converge um pouco com o que é a aplicação web. Na verdade, uma versão mais simplificada do que é a aplicação web. De exemplo, né? Aplicação web de exemplo que nós vamos visitar nesse curso. Pois bem, a primeira tecnologia que nós vamos conversar é o MySQL Server. Né? MySQL Server é o que chamamos de SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Essa ilustração deixa claro, né, como é que é a integração de uma aplicação web, que é esse pedaço aqui, com um sistema gerenciador de banco de dados. Na verdade, com um banco de dados. O sistema gerenciador de banco de dados é um sistema, uma aplicação que controla vários bancos de dados. Nesse exemplo aqui, essa aplicação web está utilizando um banco de dados, que é muito mais comum. Mas também pode acontecer de uma aplicação web utilizar mais de um banco de dados. Não é o caso da ilustração aqui que a gente está vendo nessa figura. Um banco de dados manipula os dados que estão organizados seguramente em tabelas. Então aqui a gente vai ver um banco de dados com um conjunto de tabelas. E dentro das tabelas, cada linha representa os dados que estão armazenados nessa tabela. A segunda tecnologia é o MySQL Workbench. Bem, existe o sistema gerenciador de banco de dados, que é aquela aplicação, o programa de computador que controla os bancos de dados, que a nossa aplicação web tem que se comunicar para poder ter acesso ao banco de dados. E existe o MySQL Workbench, que vamos simplificar aqui a definição dele, é como se ele fosse o painel de controle do MySQL. Por quê? É uma ferramenta visual de design de banco de dados que integra nessa mesma ferramenta a capacidade de desenvolver um banco de dados, administrar um banco de dados, desenhar como esse banco de dados ou seja, as tabelas, como elas estão ligadas e tudo, e fazer operações de consulta nesse banco de dados, ou seja, criação e manutenção de SQL. Tudo isso num único ambiente. Detalhe, como ele é um painel de controle, eu posso estar conectado com um SGBD, com uma instância de um MySQL Server, ou com várias instâncias no mesmo painel. Então tem como ter acesso a mais de uma instância de MySQL, mais de um sistema gerenciador de banco de dados. Bem, aqui para resumir, né, o que a gente falou dessas duas primeiras tecnologias, que seria MySQL Server e o Workbench. O servidor MySQL é o sistema gerenciador de banco de dados que gerencia vários bancos de dados, enquanto que o MySQL Workbench é a operação do servidor, ou seja, o painel de controle do servidor. Com ele eu faço a modelagem do banco de dados, faço operações com esse banco de dados. E aí, a título de exercício, eu sugiro que vocês façam a instalação de uma instância do MySQL no computador de vocês. Instale, inicie, pare, tente iniciar o MySQL, porque a
aplicação, o sistema de gerenciador de banco de dados tem que estar rodando para poder eu ter acesso aos bancos de dados que ele vai gerenciar. Se ele não estiver rodando, eu não vou conseguir acessar esses bancos de dados. Então, faço a experiência de instalar o MySQL Server, depois iniciar, parar e fazer pequenas operações no console dele. O mesmo para o Workbench. Então, tentem criar um modelo, desenhar tabelas e tentar fazer a criação de um banco de dados a partir dele. Tentem usar o MySQL Workbench. É um exercício que eu não estou mostrando ainda, mas é uma tecnologia que você já vai precisar em breve. Bem, a terceira tecnologia que a gente vai fazer uso é o SQL. O SQL é o quê? É a linguagem que utilizamos para criar e manipular banco de dados. Então, nessa aplicação que a gente vai visitar com vocês nesse curso, um dos conceitos, uma das tabelas que a gente manipula é a tabela de raça. Então, uma tabela de raça, ela tem aqui nesse exemplo que vocês estão vendo bem aqui, duas colunas. Uma seria o ID, aqui é uma visualização aqui é a visualização da tabela no Workbench, tá? Aqui é a visualização da tabela também no Workbench, mas como ela eu visitando os registros dessa tabela, né? Ou seja, estou listando aqui as tabelas. As tabelas não, a tabela, né? E aqui eu estou vendo já as colunas. E no caso, essa tabela está vazia. Enfim, ela tem duas colunas, que é o ID e o nome. E aqui eu estou mostrando as operações básicas que eu posso fazer utilizando essa linguagem SQL, que é uma das tecnologias que a gente vai ter contato nesse curso. Já é a terceira, né, tecnologia. E aqui eu tenho o que a gente chama de operações CRUD, né? Create, CRUD é C-R-U-D. C de create, ou seja, eu posso inserir um registro nessa tabela. Aqui um exemplo de uma operação que insere um registro na tabela. Insert, into, raça, ID e nome, ou seja, eu estou dizendo quais são as colunas que eu vou manipular nessa inserção. Os valores zoom e boxer, né? Aqui é um esquema vamos colocar sintaxe, bem grosseiramente, porque ela não se limita a isso, de como escrever uma operação, uma instrução usando essa linguagem SQL, para inserir os dados nessa tabela. Outra operação que eu posso fazer é o update, então do CRUD, o C é o insert, o U é o update. Então, o R é o restore, seria o select, né? E o D seria o delete. Então, vamos lá. O update, aqui eu estou dando um exemplo de como atualizar uma informação dessa tabela. Se existisse um registro nessa tabela com ID 25, então eu ia trocar o nome desse registro para PUG. Tá? Delete from raça where ID 100. O que eu estou dizendo com essa instrução aqui, SQL? Exclua da tabela raça aquele registro que o ID é igual a 100. Então, de todos os registros que aparecerem aqui, de todos os dados que aparecerem nessa tabela, exclua só que o ID é igual a 100. Esse select está me dizendo, selecione só a coluna nome, não vai aparecer, portanto, a coluna ID. Só a coluna nome da tabela raça, onde o ID é maior do que 25. Então, todas as raças que tiver ID maior do que 25 vão ser listadas nessa consulta. Então, isso foi um exemplo simples para vocês terem uma noção de como é que funciona a manipulação de dados usando essa tecnologia, essa linguagem chamada SQL. Aqui eu estou mostrando um exemplo mais prático para a gente poder entender como é que funciona. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações de inserção. Então, tem 7 registros aqui. Então, a primeira operação eu estou inserindo um plug, segunda 2 box, terceira 3 sheets, 4, não sei pronunciar esse nome aqui, e assim por diante. Enfim, se eu executar essas operações nesse banco de dados que tem essa tabela chamada raça, o resultado vai ser esse que vocês estão vendo aqui. Tá bom? A outra operação é update. O update, como o nome sugere, ele atualiza um registro. Então aqui eu estou dizendo, atualize na tabela de raça, configure, sete ou defina o atributo nome para o valor Russian Blue Cat. Né? Se a gente vê aqui no insert Russian Blue, não tem a palavra cat. A gente acrescentou aqui nesse update o cat. Isso que a gente fez. Onde o ID é igual a 7. Então, de todos os registros que estão nessa tabela aqui, só quero que atualize esse aqui. Então, o resultado dessa operação vai ser o ID 7 vai ficar com o Russian Blue Cat, igual como está nessa operação aqui.
Desse outro lado aqui, desse outro lado aqui eu já estou mostrando como seria eu realizar a operação de atualização nessa mesma tabela sem colocar uma condição. Nesse caso, eu estou dizendo que todos os nomes, todas as linhas da coluna nome vão ser setadas para de rua. Então, o registro 1 vai ficar de rua, registro 2 de rua, registro 3 de rua, assim por diante. Tá bom? Detalhe importante. Se você fizer essas operações, e aqui para eu poder montar esse slide, eu usei o Workbench, a gente não consegue fazer essa operação 2 aqui, porque ela tem um impacto em todo o banco de dados, né? Então, o Workbench ele tem essa vantagem de proteger esse tipo de operação, que são operações que podem dar problema realmente no banco. Imagina você mudar o nome de todo mundo para de rua, né? Então, tem como você configurar lá o Workbench para que ele não permita esse tipo de operação. Agora, para eu poder conseguir fazer essa operação, e eu consegui fazer, eu tive que desmarcar isso aqui, o Safe Update. Então, do jeito que está aqui marcado, ele rejeita operações de update e delete sem restrições. With no restrictions, né? Ó, aqui é um exemplo de uma restrição, where ID igual a 7. Isso vale, gente, por esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês do delete. Então, delete from raça, where ID maior ou igual a 5, ou seja, dessa lista aqui de dados, ID maior ou igual a 5, então o registro 5, 6 e 7 será excluído. O resultado vai ser esse aqui. Se em seguida eu executo um delete from raça, todos os registros serão excluídos. Então vai ficar vazia a minha tabela. Repetindo, eu só posso executar esse tipo de operação aqui, onde não tem restrição, como esse where aqui, se eu configurar o Workbench para não rejeitar, né, essas operações sem restrição. E a sintaxe do delete é deleta da tabela raça, né? Ou seja, deleta naquela tabela. Select é a operação que mais vocês vão utilizar na hora de construir as aplicações. Não tão simples, não operações tão simples como as que eu estou mostrando aqui. Nesse caso aqui, ó, esse select que eu estou mostrando, selecione apenas a coluna nome da tabela raça. Então percebo que o ID sumiu daqui. E nesse outro exemplo eu falei, selecione tudo, select asterisco, da tabela raça, só que eu quero da tabela raça todos os registros que tem P no nome da raça. Então, na verdade, P é a primeira letra. Do jeito que está aqui, P é a primeira letra, tá? Se eu quisesse dizer que tem P, eu teria que colocar o símbolo de porcentagem, o P e outro símbolo de porcentagem. Porcentagem é como se fosse qualquer coisa depois do P, tá? Então, aí listou aqui o Pug e o Passion Cat, que são os dois que começam com P, tá certo? Bem, essa foi a terceira tecnologia. A quarta tecnologia que nós vamos utilizar é o NetBeans, né? O NetBeans é uma IDE, um ambiente de desenvolvimento, chama-se IDE porque é um ambiente Integrated Development Environment, um ambiente de desenvolvimento integrado, onde no mesmo programa de computador, no mesmo aplicativo, no mesmo software, eu consigo fazer várias operações. Editar o programa, compilar, instalar, debugar, testar e assim por diante. Ele é um conjunto, de fato, de ferramentas que permite um monte de operações. Tá? A versão que nós vamos utilizar nesse curso é a versão 8.2, que foi descontinuada, gente, mas você ainda consegue na internet achar, pelo menos no momento da gravação desse vídeo aqui, você ainda consegue achar a versão 8.2 para você instalar. Mas você poderia utilizar também a versão 12, que é a versão, não é a mais moderna no momento da gravação desse vídeo, eu acho que a mais moderna no momento da gravação desse vídeo é a 12.3, mas eu optei por testar essa versão 12 com a aplicação exemplo que nós vamos construir aqui nesse curso e rodou tranquilamente, tá? Então você poderia fazer a utilização dessa versão 8.12. Qual é a ressalva que eu faço? Como eu já tinha a versão 8.2, depois que eu instalei a versão 12, que é essa que vocês estão vendo agora, eu tive que, durante a instalação, configurar algumas coisinhas. A primeira é o Java que vai ser utilizado para rodar o NetBeans. No caso, eu utilizei o Java que já estava na minha máquina, a versão 8. Tá? Isso é uma coisa importante porque tem alguns problemas de compatibilidade. Mas a versão que eu utilizei
foi a 8 e deu certo. Para rodar um projeto, você precisa adicionar um servidor web, não vem instalado, porque a vantagem da versão 8.2 é que você conseguia instalar automaticamente um servidor web, tá? Durante a instalação da versão 8.2. Como já estava instalada a versão 8.2, ele trouxe um Tomcat dentro dessa versão 8.2. Aí eu peguei as configurações que estavam lá nesse NetBeans 8.2 do Tomcat e trouxe para cá para o NetBeans 12. Então essa é outra coisa que eu chamo a atenção de vocês. Depois, nós ainda vamos ter acesso a isso, eu fiz o checkout no repositório onde está a nossa aplicação exemplo. Fui lá, peguei o código dessa aplicação exemplo e trouxe usando o próprio NetBeans para dentro do meu computador. E rodei a aplicação. Deu tudo certo. Tá? Então, a única ressalva que eu faço com relação ao NetBeans é isso. Bem, como eu falei, o NetBeans é um ambiente de desenvolvimento integrado, uma ideia dá suporte para várias linguagens de programação, Java, C, C++, PHP, Groove. Inclusive, durante a instalação você tem a opção de configurar essas coisas. É disponível para diferentes plataformas, tá? E possui diferentes ferramentas para criar aplicativos profissionais de desktop. Desktop, entendo, aplicações para rodar no seu computador, né? Empresariais e web, né? Como exercício, eu sugiro que vocês instalem o NetBeans e tentem criar projetos, compilar, executar, fazer um Hello World lá nele, né? Tentar acessar o serviço de banco de dados, ver como é que funciona. Como é que instala componentes, você tem como instalar plugins no NetBeans para dar suporte a outras coisas, outras ferramentas. Então, resumindo, visitem o NetBeans, mudem configurações, tentem criar um projeto, rodar o projeto, né? Usem o NetBeans para vocês começarem a ter contato com ele. Essa seria a outra tecnologia que nós vamos trabalhar no curso, né? Nós vamos ter acesso nesse curso. Quinta tecnologia, JSF, que significa Java Surface. Bem, JSF, gente, é uma especificação, né, Java para a construção de páginas de aplicações web baseada em componentes. O que isso quer dizer? Quando você constrói uma página web, uma aplicação web, utilizando o JSF, o que você faz é colar na construção dessa página componentes. Então, você vai dizer, vai ter uma caixa de texto, vai ter uma saída de texto, vai ter uma imagem, vai ter uma tabela aqui, então você vai colocando os componentes. Esses componentes já estão prontos, o desenho deles você não precisa programar o desenho, você usa tags, né? Igual como você programaria em HTML, mas agora você vai usar tags do JSF para colocar esses componentes na sua página web. E deixa que o Java faz a mágica de transformar essas tags em desenho web, ou seja, no fundo, a web é HTML, CSS e JavaScript. Mas o Java vai transformar o que você colocou lá como tag JSF em código HTML, JavaScript e CSS. E vai funcionar, vai ficar muito bacana. A outra coisa da vantagem dessa tecnologia é que ela possui um modelo de programação dirigido a eventos. Então, assim como você, entre aspas, só cola os componentes para poder desenhar a sua aplicação, você diz o que vai acontecer se o usuário clicar no componente, se ele entrar no componente, se ele sair de um componente, se ele apagar o texto de um componente. A captura desses eventos ela é programada em um código Java. No caso, você vai programar, vou falar mais sobre isso mais para frente no curso, você vai programar o homem do meio do curso, da interação da página web com o Java, que é o BIM. Então, você vai programar o BIM. O BIM é o cara que vai receber esses eventos. Então, você tem a riqueza de usar o JSF é essa, é que você possui um modelo de programação muito semelhante ao que você utilizaria para poder programar aplicações desktop. Ou seja, você coloca um botão, por exemplo, na página e diz que se o usuário clicar nesse botão vai fazer tal coisa. Esse fazer tal coisa está programado não na página, como o código JavaScript, está programado no BIM, que é o código Java. Então, aqui alguns exemplos de eventos, né? Clique, mudar, pressionar, etc. Tá bom? Tá. Já você fez o desenvolvedor cria um User Interface, que é o IS, né? Através de um conjunto de componentes de User Interface pré-definidos. Como eu falei, você usa tags, um exemplo de uma tag é a tag de botão aqui, ó, vocês estão vendo, né?
e associa os eventos do lado do cliente com os manipuladores dos eventos do lado do servidor. Isso aqui, ou seja, a cola entre o que está no cliente, que é HTML, CSS e JavaScript, com o servidor, que é Java, a cola entre eles quem promove isso é o JCF através de um carinha chamado bin. A página que você vai construir usando tag JCF, igual como eu coloquei aqui o exemplo do botão. Os componentes de entrada possuem um valor local representando o estado no lado do servidor. Então, você tem como colocar, por exemplo, uma tabela. Os dados que você exibir nessa tabela, que seria o estado, né, no lado do servidor, estão vindo do servidor. Então, essa cola entre a página web e o código Java vai produzir os dados. A página web vai apresentar esses dados. Então, fazer essa ligação entre o que vai ser apresentado com os dados que vão ser produzidos aqui, na página web, com os dados que vão ser produzidos aqui no código Java, é a função do JSF. Isso, aí vocês vão perceber que vai se tornar simples fazer páginas bem sofisticadas, já que o JSF vem com vários componentes prontos, né? A outra tecnologia chama-se Primeface. Bem, JSF é a tecnologia, vamos dizer assim, mãe. Né? O Primeface é como se fosse pensando em videogame, como se fosse a skin do JSF. Então é uma versão, é uma implementação estendida do conceito de JSF. Primeface é JSF, só que são componentes mais sofisticados, visualmente mais bonitos, funcionalmente mais sofisticados, ou seja, dá suporte a eventos diferentes, e são capazes, por exemplo, aqui nessa figura aqui, eu estou ilustrando o uso do Primeface, onde a mesma página está sendo desenhada em diferentes tipos de dispositivos, mas o código para produzir essa página é o mesmo. Quem reorganizou foi o próprio Primeface, foi programado para ser responsivo ao tamanho da tela, né, que está sendo utilizado para acessar essa página. Tá. A outra tecnologia que nós vamos utilizar, chama-se Maven, né? Essa é uma tecnologia utilizada para gerenciar projetos. Permite configurar um ambiente de desenvolvimento padronizado, seguindo boas práticas, né? Ou seja, organização de pastas, de como os arquivos vão estar organizados, compilação, teste, né? Implantação de código, geração do arquivo que vai ser utilizado para a instalação no servidor. Mas o que eu chamo a atenção aqui, eu coloquei em destaque, é a gerência de dependência. Como assim? A sua aplicação web, ela pode fazer utilização de bibliotecas que você não tem na sua máquina. E aí você tem que instalar, você teria, entre aspas, que instalar. Se você usar Maven, não precisa ter esse cuidado de instalar. Basta você citar o uso da biblioteca, claro, o computador conectado com a internet, o Maven faz a instalação automática dessas bibliotecas no seu computador e, portanto, na sua aplicação web também. Todas essas configurações estão definidas no arquivo chamado pom.xml. Então, esse é um dos arquivos de configurações importantes que a gente vai utilizar no projeto. Estamos chegando no final da lista de tecnologias, né? JPA é outra tecnologia, né, que a gente utiliza. Ela é um acrônimo para Java Persistência API, ou seja, uma API de persistência da linguagem Java, né? Então, a API padrão da linguagem Java para persistência de dados, então descreve uma interface comum para framework de persistência de dados. Um exemplo de um framework de persistência de dados é o Eclipse, que é o que nós vamos utilizar e eu coloquei em destaque aqui. Mas tem outros frameworks que implementam esse mesmo padrão. Eclipse é um framework que implementa esse padrão de persistência. Tem o Hibernate, o OpenJava, Defrost, Oracle Top Linker e assim por diante, tá, gente? Tá, o que é esse framework? O que esse framework dá suporte, afinal de contas? Algo que é chamado de ORM, ou Object Relational Mapping, ou mapeamento objeto relacional no português, né? O que é? Eu tenho um mundo de objetos e eu quero persistir esses objetos no mundo do banco de dados, que é relacional. O banco de dados é um monte de tabela, como a gente viu lá no início. Como é que eu represento esse mundo que está aqui em classe Java, em objetos que vão estar na memória e uma hora precisam ser salvos em tabelas? Como é que eu vou fazer essa conversão entre objetos e tabelas? Ou o inverso, entre tabelas, seria recuperar dados que estão na tabela e transformá-los em objetos. Quem faz essa mágica é o ORM. E essa especificação ORM está definida nesse JPA, né? Então, objetos são mapeados em tabelas no modelo relacional de banco de dados. Aqui seriam as classes que compõem, né, que serão visitadas por vocês ao manipular
códigos JPA. Quando você for fazer uma classe da sua aplicação web, que vai acessar dados, vai manipular os dados, vai, sei lá, inserir, excluir, alterar, recuperar dados, fazer um select, para que isso aconteça, a gente vai ter acesso a essas classes aqui. Que classes são essas? A primeira classe é a persistência. Tudo começa aqui com persistência. Bem, essa classe, ela cria gerenciadores, ela cria uma fábrica de gerenciadores de entidade. A entidade, pessoal, nada mais é do que um objeto na memória. Por exemplo, entidade aluno. Um aluno na memória é uma entidade. O exemplo que a gente utilizou até agora, raça. Uma raça na memória é uma entidade. Então, eu preciso ter um gerenciador das raças, que a minha aplicação está manipulando. Então, naquele momento, a minha interface está manipulando um conjunto de raças. Aquele conjunto de raças sendo manipulado pela minha aplicação, ele está sendo gerenciado por um carinha chamado Entity Manager. Mas para esse Entity Manager existir, eu tenho que pedir para a fábrica de gerenciador de entidade, criar esse gerenciador de entidade. Como é que essa fábrica é criada para eu poder criar um gerenciador de entidade? Bem, eu peço por persistência. E persistência, cria uma fábrica de gerenciador de entidade. Mas na hora de criar essa fábrica, utilize o que eles chamam de unidade de persistência, ou persistência unit. Essa persistência unit, pessoal, nada mais é do que as configurações que eu preciso para ter acesso ao banco de dados. Resumidamente é isso. E quais são as entidades que serão manipuladas desse banco de dados. Então, eu especifico isso nesse arquivo de configuração. Um outro arquivo que a gente vai visitar durante a nossa aplicação chama-se persistence.xml. persistence.xml. Tá? Então, aqui eu falo, cria uma fábrica de entidades usando essas configurações aqui. Ele cria. De posse dessa fábrica, eu falo, agora cria um gerenciador de entidades. Agora que eu tenho gerenciador de entidades, eu posso manipular essa entidade. Manipular essa entidade significa recuperar dados do banco de dados, inserir novos dados, alterar dados, excluir dados. E para isso, eu vou usar essas outras classes aqui. Entity Transaction para fazer operações como uma única unidade, né? Atômicas, né? Então, posso ter várias operações vistas como se fosse uma única operação. Por isso que é chamado de Entity Transaction. E se não for operações que precisam ser vistas como uma unidade atômica, posso usar um carry direto, uma operação, uma instrução direta no banco de dados. Aí pode se usar um insert, update, e assim por diante. É isso aí, pessoal, com relação ao JPA. Bem, outra tecnologia, por último, né, mas não menos importante, chama-se o Apache Tomcat. Bem, o que é o Apache Tomcat? Eu vou construir a nossa aplicação, compilar essa aplicação, aí o arquivo compilado dessa aplicação precisa instalar no servidor de aplicação web. Quem é o servidor de aplicação web que nós vamos utilizar nesse curso? É o Apache Tomcat. Eu vou pegar o arquivo compilado e instalar lá no Apache Tomcat. Estou falando que eu vou pegar o arquivo compilado, na verdade a gente não vai fazer isso. Quem vai fazer isso para a gente é o Maven. Então o Maven vai lá, instala e starta o Tomcat. Né? Quem vai fazer toda essa operação vai ser o gerenciador do projeto lá. Eu só manda executar lá o projeto. Bem, e o que é o Apache Tomcat? É um servidor de aplicações web Java, ou seja, é um container de servlets. A gente não vai ter contato diretamente com esses conceitos aqui, Servlet e Java Server Pages, né? Esses seriam os conceitos, vamos dizer assim, fundamentais de uma aplicação web Java. A gente já está no nível aqui, o JSF, que nós vamos utilizar, já é um nível acima, né? Então, ele utiliza Servlet por baixo dos panos, mas a gente abstrai isso. A gente já se preocupa só com os componentes já desenhados, né? Quando a gente for construir as páginas, a gente cita esses componentes, coloca eles na página. A gente não precisa se preocupar com esses conceitos aqui mais, vamos chamar assim, baixo nível, no sentido de na arquitetura está mais abaixo, né? Então, o Tomcat é um container de objetos desse tipo, que são servlets, né? Ele não é um container Enterprise Java Beans. Por que ele não é um container Enterprise Java Beans? Ele dá suporte, porque ele dá suporte somente a parte da especificação Java Enterprise Edition, que é o Java EE. Por isso que o nome do curso, como eu falei para vocês, é Construir aplicações web com Java EE, com JE, JSF e JPA, né? Então, quais são as tecnologias que ele dá suporte? Só serve JTCP e algumas de apoio, como Realm, Segurança, JDBC Data Sources e assim por diante, tá? Bem, o Tomcat também tem a capacidade de atuar como servidor web, tá?
Ou seja, você coloca páginas web lá, HTML, acessa elas e ele vai responder para você com o conteúdo dela. E vai funcionar como um servidor de aplicação, mas ele não é feito para isso. Ele é feito para ser um container de servlet. Por isso que, comumente, quando se usa o Tomcat, se usa paralelamente a ele, ou seja, o Tomcat aqui e um outro servidor, é um servidor web, ele é um servidor de aplicação web, ou seja, a gente vai construir uma aplicação web, vai instalar nele. E existe o servidor web, que é o primeiro a receber a requisição que vai chegar do cliente. Esse servidor web normalmente é um servidor Apache. Podia ser um IS, podia ser um Nginx, né? Não importa. O que é importante é que, normalmente, nas aplicações que a gente tem visto aí, utilizando Tomcat, o Tomcat não funciona como um servidor de aplicação web, como um servidor web, mas sim como um servidor de aplicação web. Ou seja, a função dele é abrigar a aplicação como um todo. Tá? Bem, eram essas tecnologias, então, por hoje é só, tá, gente?